Olá, meus irmãos. Eu me chamo Paula e sou colaboradora do Centro Espírita Irmã Rosa. Àqueles que hoje nos assistem pela primeira vez e também aos que já nos acompanham, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No mês de agosto, o tema dos nossos encontros é o desafio da pandemia, eu e o Espiritismo. A palestra de hoje é da nossa amiga Cláudia Matos, também tarefeira do Irmã Rosa, que nos falará sobre progressão dos espíritos. Mas antes de nós chamarmos a Cláudia, vamos fazer a leitura de uma página e a nossa prece inicial. A página escolhida para o dia de hoje é do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Primeira parte, capítulo 3, item 7. O progresso dos espíritos é o fruto do próprio trabalho. Mas como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo a sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, entorpecem-se outros, quais poltrões nas fileiras inferiores. São eles, pois, os próprios autores da sua situação, feliz ou desgraçada, conforme esta frase do Cristo, a cada um segundo suas obras. Todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo, assim como o que se adianta tem o mérito exclusivo do seu esforço, dando por isso maior apreço à felicidade conquistada. A suprema felicidade só é compartilhada pelos espíritos perfeitos, ou, por outra, pelos puros espíritos, que não a conseguem senão depois de haverem progredido em inteligência e moralidade. O progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham juntos. Mas o que o espírito não consegue em dado tempo, alcança em outro, de modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. Eis porque se vêem muitas vezes homens inteligentes e instruídos, pouco adiantados moralmente, e vice-versa. Vamos orar. Senhor Jesus, querida Irmã Rosa, queremos agradecer por mais esta oportunidade abençoada de estudarmos o Teu Evangelho, Mestre, à luz da doutrina dos Espíritos. Que possamos abrir nossas mentes e nossos corações, nos esforçar para compreender esses valorosos ensinamentos e assim nos munir de bom ânimo, de coragem, para colocarmos em prática o que aqui aprendemos. Que os bons espíritos, trabalhadores da casa da Irmã Rosa, possam chegar a todos os lares e tocar todos os corações que agora nos assistem. Que possamos fazer a nossa parte, tendo bons pensamentos, sentimentos elevados e boas intenções, cooperando assim para a elevação da psicosfera que nos envolve, facilitando o auxílio dos bons espíritos. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim possa ser. Graças a Deus. Passamos agora a palavra a Cláudia. Olá, amigos. Eu sou a Cláudia Matos, colaboradora do Centro Espírita Irmã Rosa, e estou novamente com vocês, encerrando o mês de agosto, desta vez,
para unirmos os nossos corações através das vibrações, dos estudos que temos feito, como esse de hoje, por enquanto de forma apenas virtual, mas certos de que Jesus está junto a nós neste momento e logo poderemos estar juntos novamente, fisicamente, de forma presencial. E ainda bem, que graças ao progresso tecnológico alcançado pela humanidade, nós temos hoje os recursos da internet. Progresso tecnológico, progresso moral. É sobre isso que vamos conversar um pouco hoje, sobre como acontece a progressão dos espíritos. Nós vamos falar em linhas gerais sobre 2 aspectos. Sobre a escala dos espíritos, sobre a nossa evolução, desde quando fomos criados até hoje, e vamos destacar as consequências desse processo nas nossas posturas morais e intelectuais diante dos desafios, como essa pandemia, que foi o tema do mês, quando tratamos do comportamento do espírita diante desse momento de crise e de mudanças que estamos vivendo. A página inicial, lida pela Paula Castanha, realça o item 7 do capítulo 3 da parte 1 do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que destaca um ponto muito importante no progresso dos espíritos, que é o bom uso do livre-arbítrio e da vontade. A evolução dos espíritos é um dos princípios fundamentais do espiritismo e também um presente de Deus para nós, por nos permitir um progresso constante em nossa caminhada. Nós sabemos que Deus, em sua sabedoria e justiça, criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, desprovidos dos recursos e conhecimentos, e deu a todos eles oportunidades idênticas de buscarem por si mesmos a perfeição. Ou seja, cada um de nós é responsável por si mesmo, por evoluir ou por estacionar. Mas pelo menos a gente já sabe que retroceder a gente não vai. Só que existem situações ou pessoas que nos tiram do sério, Aí a gente costuma falar assim, fulano me fez voltar 3 casas na minha evolução espiritual, como se a vida fosse um simples jogo. Vivemos competindo para ganhar, não queremos perder. Mas temos que ter em mente que não é a atitude do outro que deve reger a nossa atitude, porque a cada um segundo suas obras, como disse nosso Mestre Jesus. Observemos as nossas reações diante das circunstâncias. Assim, as diferenças intelectuais e morais observadas entre os espíritos, elas são decorrentes da posição evolutiva alcançada por eles, pelos esforços que empreenderam e que vêm empreendendo em suas sucessivas reencarnações para, como diz Kardec, domar suas más inclinações. É como uma criança que entra numa escola sem saber ler ou escrever e precisa se esforçar para aprender cada vez mais e ir conquistando cultura. Mas se não estudar, se não se esforçar, a gente já sabe, repete o ano, Estaciona. Não vai estar na 3ª série e vai voltar para a 2ª, vai continuar na 3ª. Por isso, na escala evolutiva, que nós veremos um pouco mais à frente, os bons espíritos são aqueles que já alcançaram pelo seu esforço um degrau mais elevado, e os imperfeitos, como nós, têm reservada a mesma possibilidade de melhoria dos demais. Isso porque, apesar de termos sido criados simples e ignorantes, todos temos as leis divinas gravadas em nossa consciência. Essas leis são como arquivos que podem ser despertados e acessados a qualquer momento, só dependendo de nossa vontade. Deus concedeu a todos os espíritos as mesmas faculdades, sem nenhum privilégio,
E essas faculdades poderão ser aprimoradas através das reencarnações. Cada encarnação é uma oportunidade de exercitarmos, no mínimo, uma virtude e extirparmos, no mínimo, um vício de nosso caráter. Ouvimos falar em anjos e demônios. Nenhum deles é um ser especial, criado à parte, mas sim irmãos nossos que passaram e passarão pelos mesmos degraus evolutivos que nós. Os anjos são aqueles que já atingiram condições espirituais muito elevadas e podem, por isso, nos acompanhar, nos ajudando, nos orientando. E os ditos demônios são aqueles que, por transgredirem deliberadamente as leis divinas, permanecem temporariamente na perversidade. Ambos nos cercam, estão à nossa volta o tempo inteiro. Basta saber escolher a quem ouvir. Igual aquela imagem dos desenhos animados, o anjinho e o diabinho, né? A todos nós, espíritos, está reservada uma meta maior. E essa meta é o quê? Sermos perfeitos. Conforme nos alertou Jesus quando ele disse: sede perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus. Mas tenhamos calma, tá? Só que ter calma não quer dizer que a gente tem que ser descuidado, leniente, ficar sempre deixando para depois a nossa mudança, não é? Muitas vezes nos pegamos pensando: falta muito para eu ser perfeito, ou então perfeito só Jesus. Não é bem assim. Ter essa calma é não passarmos os dias nos preocupando em sermos anjos. Ou, assim, né, acabar sendo caridosos com segundas intenções, querendo ganhar bônus hora nas esferas espirituais ao desencarnarmos. O que nós precisamos fazer é nos dedicarmos com calma, com perseverança a sermos seres humanos melhores, nos esforçando um pouco a cada dia. A angelitude a gente encontra lá no final da estrada. Busquemos, por enquanto, ser mais humanos, mais humanitários. Nós erramos, acertamos, somos imperfeitos, não é? Mas também não podemos ficar nos chicoteando, achando que estamos perdidos, porque aí a gente acaba se deparando com um vitimismo que só nos estaciona, nos congela. Quem nunca ouviu aquela expressão, a evolução ou o progresso, que seja, não dá saltos? Portanto, precisamos ser pacientes com a gente mesmo. Adquirir conhecimento e moralidade sempre depende da vontade e do esforço de cada um de nós em pôr em prática os conhecimentos adquiridos. E isso explica o fato de uns progredirem mais rapidamente do que os outros. Mas seja qual for a situação do espírito, Deus vai sempre lhe dar novas oportunidades de recomeçar o seu aprendizado, matriculando-o em outras escolas, se for necessário, assim, em outros mundos. Não esqueçam que na casa de meu Pai há muitas moradas. Mas vamos falar agora um pouquinho da escala evolutiva dos espíritos. De acordo com as instruções dos benfeitores espirituais a Kardec, os espíritos foram criados por Deus e sua origem ainda nos é desconhecida. Nós sabemos apenas que foram criados simples e ignorantes, como já dissemos, porém sujeitos ao progresso. A essência do espírito é diferente de tudo que é palpável e de tudo que conhecemos como sendo matéria. Por isso dizemos que os espíritos são imateriais e assim necessitam encarnar em um corpo físico para poderem passar por todas as experiências que os levarão ao progresso espiritual. O progresso atual, ou seja, o estágio em que nos encontramos,
é o resultado das experiências realizadas nos diversos reinos da natureza, pelas quais o princípio espiritual estagiou, como se costuma dizer, né? Nos reinos mineral, vegetal, animal, e hoje somos espíritos no reino hominal, e isso é resultado de nossas aquisições morais e intelectuais a cada reencarnação. E ainda assim temos nossas diferenças, né? Então vejamos, o espírito ele se classifica em razão do desenvolvimento, do seu grau de adiantamento, das qualidades que já adquiriu e, muito importante, das imperfeições que ainda possui e terá que se livrar. Essa escala tem 3 ordens que formam tipo uma pirâmide. Dentro dessas 3 ordens também existem 10 classes principais e inúmeras outras classes. Mas o tempo não vai nos permitir falar sobre todas elas. Então vamos focar em 3 ordens, valendo lembrar que essa classificação dos espíritos vale nos 2 planos, no material, aqui na Terra, e no espiritual, na erraticidade, que é o estágio em que o espírito aguarda uma nova encarnação. Por misericórdia divina, nós também podemos progredir na erraticidade, trabalhando, estudando, o que depende também da nossa vontade, né? Então vamos lá. Vejam só nesse slide. Na base da pirâmide está a 3ª ordem, que é a dos espíritos imperfeitos, que são aqueles que ainda estão sujeitos a sentimentos como orgulho, egoísmo, ódio. São espíritos impuros, caracterizados pela predominância do espírito sobre a matéria e pela propensão ao mal. Alguns não fazem nem o bem nem o mal. Têm a intuição de Deus, mas ainda não podem compreendê-lo. Então, quando encarnados, são propensos a todos os vícios e paixões, como a hipocrisia, avareza, cobiça, crueldade, todos que a gente conhece que são filhos do orgulho e do egoísmo. Essa 3ª ordem, se divide em 5 classes, que são a dos espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros e batedores ou perturbadores, sendo esses últimos, batedores, mais comuns quando estão desencarnados. Vemos agora a 2ª ordem, que é a dos espíritos bons, sábios, prudentes. Aqui vemos a predominância do espírito sobre a matéria e o desejo de fazer o bem. Uns podem fazer o bem através da ciência, outros têm sabedoria, bondade e atuam no campo moral, mas todos ainda têm provações a sofrer. Quando esses espíritos estão desencarnados, eles podem nos inspirar bons pensamentos, nos proteger e neutralizar a ação dos espíritos imperfeitos, desencarnados ou encarnados, sobre nós. Quando os espíritos de 2ª ordem estão encarnados, a gente os reconhece porque eles não possuem orgulho, não possuem egoísmo, ambição, não sentem ódio, rancor, inveja, ciúme, fazem o bem pelo bem. São aqueles que os espíritos falam a Kardec na questão 18 do Livro dos Espíritos como sendo os homens de bem. Essa ordem, então, se subdivide em 4 classes, que são a dos espíritos benévolos, sábios, de sabedoria e os superiores. E lá no topo da pirâmide, onde a gente quer chegar, nós temos a 1ª ordem, que são os espíritos puros, pertencentes a uma única classe. Eles não sofrem nenhuma influência da matéria, têm superioridade moral e intelectual sobre todos os outros, e essa superioridade faz com que eles não estejam mais sujeitos à reencarnação. Por já terem se livrado de todas as impurezas da matéria,
atingiram a perfeição e não precisam mais passar por provas e expiações. Mas aí a gente se pergunta assim, e como se dá esse progresso? Como que um espírito consegue essa passagem de um estágio a outro dentro da escala? No Livro dos Espíritos, a espiritualidade ensina que nós, espíritos, nas nossas primeiras encarnações, como éramos ignorantes, não tínhamos a capacidade de escolher nosso caminho na vida. Então fomos auxiliados por benfeitores divinos, anjos ou guardiões, que nos inspiraram, nos encaminharam nas diversas experiências que vivemos. É como um pai, né, guiando o seu filho pequeno. Carrega na mão, no colo, segura pela mão, aponta, olha isso, aquilo, ensina os primeiros passos, né? E conforme o espírito vai adquirindo conhecimento, ele vai tendo também maior liberdade e, consequentemente, maior responsabilidade pelos atos praticados. É como se já fosse agora um adolescente que começa a querer testar seu livre-arbítrio, testar a sua liberdade, para ver o que acontece, né? Mas se escolher o caminho do mal, vai ter que sofrer as consequências. Porque nós sabemos que a nossa dor, ela não é nada mais do que um ajuste que a gente tem que fazer para poder compreender de fato as leis divinas, as leis de Deus. Nossos sofrimentos são resultados de nossas atitudes, não é? Quanto mais atos bons um espírito praticar, mais ele aumenta o seu livre-arbítrio, o direito à liberdade. Essa evolução espiritual vai dando cada vez mais liberdade, né? A liberdade faz evoluir e a evolução dá mais liberdade ao espírito, e agora é como se ele fosse adulto. Mas lembrando que não é uma liberdade absoluta, tá? Continua sujeita às leis divinas. Na questão 785 do Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais dizem a Kardec que os maiores obstáculos ao progresso moral são o orgulho e o egoísmo, enquanto o progresso intelectual sempre avança. Então, para a gente ascender na escala evolutiva, o espírito vai ter que usar seu livre-arbítrio e sua vontade em busca de se despojar do homem velho com todos os seus vícios e buscar um homem novo dentro de si, adquirindo virtudes que vão ficar com ele para sempre. No Livro dos Espíritos, a gente vê que a lei do progresso aplicada ao espírito diz que, através das sucessivas encarnações, o mesmo vai se aperfeiçoando gradativamente nas dimensões intelectual e moral, deixando então sua condição inicial de simplicidade, ignorância, até poder se elevar à condição de pureza espiritual. As evoluções intelectual e moral, já sabemos, não se dão necessariamente ao mesmo tempo. Por isso a gente vê tantas pessoas, às vezes assim, sem nenhum estudo, muitas vezes terem uma sabedoria que emociona a gente, que ensina, enquanto outros usam sua cultura, sua inteligência para o mal. Mas uma coisa é certa, o espírito só alcança a perfeição quando consegue aliar e colocar no mesmo nível o conhecimento moral e o conhecimento intelectual. A boa notícia nisso tudo é que, se a gente ainda não é perfeito, ainda somos perfectíveis. Porque foi para isso que Deus nos criou, né? Para a gente conhecer a felicidade eterna. E é assim, então, que o mundo, depois de haver atingido um certo grau de elevação no progresso intelectual, que podemos dizer
é o estágio em que se encontra o nosso planeta agora, o mundo vai entrar também, junto com a gente, num período de progresso moral. E esse caminho pode ser guiado pelo Espiritismo. Esse progresso vai conduzir normalmente à transformação da humanidade, ampliando as ideias no sentido espiritual, o que levará à prática raciocinada das leis morais ensinadas pelo Cristo. As ideias e os ideais da doutrina espírita, eles já vêm se propagando, e isso é um sinal de que a gente está pronto para mudar, para progredir. Nós estamos no meio de uma pandemia. O que nos fará de fato mudar e evoluir é a nossa vontade. Uma pandemia sozinha não traz mudança. Ela apenas aponta a necessidade de que essa mudança ocorra. É um aviso, um sinal dos tempos. Como a gente costuma falar, né? Sinal dos tempos. A gente tem lido muitas coisas assim, tipo assim, não vai acontecer nada, não está acontecendo nada, quem já era bom continua bom, quem é ruim continua ruim. Mas a gente não pode também colocar as coisas nesse pé, não pode colocar isso como um ponto final. Temos sempre que tentar nos modificar. Sabe assim, quando uma pessoa come ou bebe demais, seja lá o que for, aí depois passa mal, aí fala, eu nunca mais vou comer ou beber assim. Ou então quando a mãe fala para o filho assim, vai pedir desculpa para o seu irmãozinho, porque você nunca mais vai fazer isso. Fala para ele, você nunca mais vai fazer isso. Pois é. Aí você toma um antiácido, né? O mal-estar passa, o irmãozinho aceitou a desculpa e acontece o quê? A gente esquece. E aí repete tudo de novo. E continuamos a ser egoístas, intolerantes, orgulhosos e por aí vai. Não dá mais, né, gente? Não dá mais. A pandemia da Covid-19 não é o primeiro, nem será o último divisor de água. Já tivemos vários chamados. A Covid-19 é apenas mais uma oportunidade de progresso. Como cada oportunidade é o que temos todo dia. Todos os dias ao acordar. Então não podemos deixar que esse momento seja uma marola que quando passar a gente esquece e tudo volta ao normal. Nós temos que fazer dessa oportunidade uma onda contagiante de busca interna, de reforma íntima, de fraternidade, de amor. Temos que aproveitar esses momentos para nos dedicar a sermos caridosos através de nossos pensamentos, de nossas palavras e principalmente de atos, né? De atitudes menos egoístas e mais fraternas. No dia 1º de agosto, José Carlos de Luca psicografou uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, na qual, através da sua forma carinhosa de se dirigir a todos nós, né? O Dr. Bezerra sempre fala meus filhos com muito carinho. Ele então nos alerta que nós estamos muito preocupados com a descoberta de uma vacina para o nosso corpo físico, mas nós precisamos vacinar o nosso espírito, já que o corpo é o reflexo de nossa alma. Em um dos trechos, Dr. Bezerra nos diz, vamos ler juntos: quanto mais o homem se inferioriza,
mais ele se fragiliza. Quanto mais ele se espiritualiza, mais ele se imuniza. Embora distantes da imunologia perfeita, dada a condição evolutiva da humanidade, ainda caracterizada pelas paixões decorrentes do orgulho e do egoísmo, as quais criam um campo favorável, mórbido, para a instalação da maioria das patologias médicas, psicológicas e espirituais, o homem precisará ainda de muitas vacinas até alcançar a saúde integral do espírito. Vejam, né? Nosso progresso moral é o que nos falta para que possamos ascender na escala de progressão dos espíritos. E esse progresso, fruto da nossa reforma íntima, se dá pelo amor, pelo auto-amor, pela nossa autoanálise, pelo perdão a nós mesmos, para a gente não ficar se vitimizando, paralisados com as nossas culpas e com as nossas reclamações, que só nos estacionam, nos paralisa. Quando se fala muito, como se fala muito no meio espírita, a evolução tem duas asas, né? A da moral e a da ciência. Precisamos evoluir moralmente, então, vivenciarmos mais a caridade para poder equilibrar com o progresso tecnológico que já foi alcançado. A gente está bem na questão tecnológica. O capítulo 37 do livro Leis Morais da Vida, do espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, diz assim, vamos ler juntos. O título é Diante do Progresso, e um trecho. Sem o equilíbrio das duas asas, a ave não consegue voar, planando nas alturas. Amor e conhecimento são as asas harmoniosas para o progresso do homem e dos povos. Progresso que, não obstante as paixões nefastas, ainda predominantes na natureza animal do homem, será impossível de ser alcançada. Inexoravelmente o homem avança e sem apelação crescem as sociedades na direção da felicidade, porque é da lei que o espírito jamais retrocede, progredindo sempre, e com ele a sociedade humana, representada pelas nações, evoluindo sem cessar. Então, meus amigos, a gente não podia se despedir hoje sem antes fazermos algumas reflexões e nos perguntarmos: o que, de fato, estamos aprendendo com esta pandemia? Ou com qualquer situação negativa que nos faça sofrer? O que de bom esse momento nos oferece, além de podermos estar mais tempo com a família, de descobrirmos talentos, habilidades, poder trabalhar em home office? Olha, um sonho, né? Muito, eu adoraria trabalhar em home office, agora fica reclamando. O isolamento social, ele nos permite principalmente o tempo para um mergulho na nossa casa mental. E é dessa casa que temos que cuidar, dar atenção, acompanhando os nossos movimentos internos, fazendo aquele faxinão na alma, né? Arrumando gavetas do ego, com renúncia, com vontade, para progredirmos como espíritos. Mas é muito difícil, né? A gente sabe que ficar sozinho, conversar com a gente mesmo, às vezes não é uma tarefa muito agradável. E aí a gente quer se distrair, vai fazer exercício físico vigoroso, vai faxinar a casa material, ou faz aquelas comilanças, né? Para compensar toda essa confusão mental que nos afasta de nós mesmos. E mais ainda, gente, que tipo de atitudes eu ando condenando nos outros, no próximo, que eu ainda possuo? Quando eu não possuo, piores, né? A fome, o desamor, o preconceito, as guerras são normais? O que é normal
para mim? Vamos pensar nisso. O que é normal para mim? Então, como que eu vou ficar, né, nessa modinha de pensar em novo normal se eu ainda não entendi de fato o que é natural? Natural. Não dá mais tempo da gente falar, mas existe uma diferença entre normal e natural, tá? Então, eu queria me despedir de vocês, deixando um pedido a todos. Lembrando que Kardec nos demonstrou, ao longo da sua missão como decodificador, que o bom senso deve nortear nossos pensamentos e atitudes. E que também, fora da caridade, não há salvação, não há progresso espiritual. Meu pedido de hoje, para esse momento, é muito simples. Usem máscara, que tampe o nariz, que tampe a boca. E orem. Porque cuidar de si é também cuidar do outro. Bom senso é caridade. E a caridade nos ajuda a evoluir. Eu deixo vocês então agora com o nosso amigo Breno, que vai fazer a prece final, irradiando boas vibrações para os nossos lares e magnetizando nossas águas, que são veículos de paz, de medicamentos para nossos corpos físico e espiritual. Uma boa tarde, uma boa semana a todos. Muito obrigada pela atenção. Graças a Deus, graças a Jesus. Agradecemos também às bondosas Irmã Rosa, Irmã Nália Franco e a todos os trabalhadores espirituais envolvidos no planejamento, na gravação e veiculação das exposições pela internet. A interação entre os planos não para. É a maneira pela qual, nestes dias, nos ligamos ao Centro Espírita Irmã Rosa e aos estudos dos ensinamentos cristãos à luz da doutrina espírita. Agradecemos a oportunidade de conhecer e estudar um pouco mais da vivência e exemplo de nosso Mestre Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E com a doutrina espírita, consoladora e esclarecedora, e seu manancial de ensinamentos, buscamos desenvolver em nós algumas virtudes. Que nossas melhores intenções sejam abençoadas e que qualquer gesto de bem ao próximo, um simples sorriso que seja, cada vez mais nos fortaleça no bom caminho. Que a luz do Mestre Jesus esteja conosco, se renova em nós a cada prece, preencha nossos lares e, por exercício do sentimento de fraternidade, envolva toda a humanidade, despertando em nós e em muitos de nossos irmãos os sentimentos de humildade e caridade. Aos irmãos desencarnados que estejam em aflição e sofrimento, que sejam tocados pelo amor de Jesus, tenham alívio e esperança. E no final deste encontro, com leitura de página edificante, prece, exposição doutrinária e mais prece de encerramento, pedimos a fluidificação de nossa água, que ela receba a essência da vibração de amor das esferas superiores, a fim de nos equilibrar, fortalecer a saúde e também nos renovar no bem. Paz, saúde e amor. Assim seja.